Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos começando mais um Papo de Mãe e hoje nós vamos falar sobre o desfraude. Então hoje vamos falar sobre essa fase muito temida pelas mães, né? Que é esse processo, essa fase do desfraude, que, gente, não é fácil, não acontece num passe de mágica, não acontece de um dia para o outro. É muito diferente, por exemplo, do desmame, que é de um dia para o outro. Um dia a criança está mamando, no outro dia a criança não está mamando mais, seja por vontade da mãe ou seja porque a criança já não quer mais o peito. Então o desmame acaba acontecendo assim de forma muito rápida, no sentido de que de um dia para o outro acontece, mas o desfraude não. E é aí que a gente precisa ter paciência e entender que o desfraude, gente, ele é um processo. Como todo processo, requer tempo. E esse tempo não vai ser eu, nem vai ser uma pediatra, nem vai ser um profissional, nem vai ser ninguém que vai determinar. Apenas quem vai dizer qual é o tempo que a criança vai levar para o desfraude é a própria criança. Então eu já adianto para vocês que não existe uma fórmula, um roteiro, um passo a passo a você seguir de como você fazer o desfraude do bebê, porque cada criança é única, com cada criança vai ser diferente. Às vezes o que funcionou para mim, para minha filha, não vai funcionar para a filha de outra pessoa, nem para outra criança, porque, por exemplo, aqui em casa, né, já foram 4 experiências aí com desfraude. Cada um foi completamente diferente do outro. Então, o que eu apliquei com um, eu não pude nem aplicar com o outro. É óbvio que uma coisa ou outra ali a gente consegue aproveitar, que são as coisas que eu vou compartilhar com vocês, mas no geral não tem um passo a passo, uma fórmula, um script de como você fazer o desfraude do bebê, tá? A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é: perceba o tempo da sua criança. A criança, às vezes, ela dá sinais de quando ela já está entendendo que ela pode fazer as suas necessidades num outro local. Então aqui com a Elisa, por exemplo, aconteceu assim. Ela começou a pedir para tirar a fralda. Ela não queria ficar de fralda de jeito algum, hipótese nenhuma. Ela tirava, eu botava, ela tirava, ela chorava para eu tirar a fralda, então eu não ia ficar insistindo, sendo que ela não queria mais usar a fralda. E aí veio o processo então de eu ensinar ela que ela deveria fazer, né, o xixi e o cocô no banheiro. Se a sua criança ainda não deu esse sinal e você quer começar a incentivá-la a não usar mais a fralda, vai aos poucos ensinando ela. Deixe poucos períodos do dia, algumas horas do dia, que for mais conveniente para você. Você deixa a criança ali algumas horas sem fralda e você vai conversando com a criança. Olha, quando você quiser fazer xixi, quando você quiser cocô, fale com a mamãe, que a mamãe leva você para poder fazer no banheiro. E aí eu vou abrir um parênteses aqui dentro disso, porque assim, eu preferi já ensinar ela a fazer direto no vaso. Eu comprei um assento redutor, é o que a gente usa no vaso para ela se sentar direitinho, ficar confortável, e é o que a gente usa, né? Eu não usei com Elisa, que é a minha 4ª filha, não usei o piniquinho. Eu usei o piniquinho com os 2 primeiros e eu particularmente não gostei muito da experiência. Por quê? Porque você vai ensinar a criança fazendo piniquinho e pouco tempo depois você vai ter que ensinar tudo de novo a criança fazendo vaso sanitário, porque a criança não vai ficar fazendo um piniquinho para sempre. Então, para mim foi um retrabalho ter que ensinar os 2 primeiros a fazer um piniquinho e depois transferir eles para o vaso. Para mim foi mais trabalhoso, mas isso é uma experiência muito particular, tá, gente? Outras pessoas podem ter tido uma ótima experiência com o piniquinho. Eu, particularmente, depois das minhas 4 experiências, eu prefiro o uso do assento, tá? Então, fecha parênteses aqui, só porque eu falei do banheiro, eu já quis pontuar logo isso. Então, dou essa dica para vocês. Deixa a criança ali algumas horas sem fralda, é uma forma de você incentivar, principalmente se a sua criança já tiver assim mais de 2 anos, porque a criança já tem um entendimento diferente, já tem uma noção diferente das coisas. Aí você vai observando. Se você perceber, por exemplo, que é muito estressante para a criança ficar sem a fralda, você vai entender que aquele não é o momento dela ainda. Por exemplo, com Esté, que a minha 2ª filha foi assim. Eu que comecei assim a dar os gatilhos a ela de que ela precisava não usar mais a fralda. Mas, gente, ela não aceitava de jeito nenhum. Ela pedia para colocar a fralda. Ela só fazia, inclusive, xixi e cocô se eu colocasse a fralda. Então, eu demorei muito tempo de perceber que não era o tempo dela. E esse foi um dos pontos também, né, que eu errei aqui em relação
ao desfraude das primeiras crianças foi isso, porque eu não soube perceber o tempo da criança. E como eu falei, quem vai determinar quanto tempo vai durar, quando isso vai começar, é a criança, é o entendimento da criança do lugar certo, né? De fazer ali o xixi e o cocô. E a gente pode incentivar, a gente pode observar, a gente pode auxiliar, mas esse é um processo muito da criança. Com Elisa, eu já não tive essa experiência de deixar só algumas horas por dia, porque como eu falei pra vocês, ela não gostava, ela já tava numa fase que ela não gostava de usar fralda. Ela ficou assim, gente, mais ou menos quando ela tava com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, mais ou menos por aí. Então assim, foi bem cedo, nem eu mesma esperava, eu já tava pensando assim, depois que ela fizer 2 anos, eu vou começando ali a observar, a incentivar ela a ficar um pouco sem fralda. Mas ela deu os sinais dela antes disso, e eu me lembro que eu comentei várias vezes aqui no canal, né, de que ela não estava mais usando fralda durante o dia, e eu recebi vários comentários de mamães dizendo, nossa, Diana, mas tá cedo demais para ela não usar fralda. Gente, quem sou eu para dizer que a criança tá cedo demais para não usar fralda? Se a criança não estava querendo usar, eu ia obrigar ela a usar fralda, gente. Então, assim, é esse entendimento que às vezes a gente precisa ter, né? A gente como mãe, como responsável, precisa ter de que a criança, ela tem o seu tempo e ela tá dando sinais. Então, se ela me deu sinais, por que eu ia forçar ela a usar a fralda? Então, não tinha o porquê. Então, Elisa, ela ficou assim, já durante o dia inteiro sem fralda. Eu fazia dessa forma, durante o dia inteiro sem fralda, e só usava fralda à noite, tá? Há mais ou menos 2 meses atrás, nem à noite mais eu passei a colocar a fralda, né? Não tava mais colocando a fralda nem à noite. Hoje ela tá completamente desfraldada, ela já não usa mais fralda nem quando a gente vai pra rua, nem à noite, porque ela não aceita mesmo colocar. E quando foi que eu comecei a perceber que à noite eu também já podia retirar a fralda, porque todos os dias de manhã a fralda acordava sequinha. E a primeira coisa que ela fazia quando ela acordava, né, além de despertar e falar com todo mundo, ela dizia assim, mamãe, quero ir no banheiro. E aí ela ia no banheiro fazer o xixi. Às vezes ela queria fazer cocô e ela não fazia na fralda de jeito nenhum. Eu tinha que, se ela tivesse de fralda, eu tinha que tirar, botar ela sentada no vaso, para ela fazer no vaso. Então assim, não tinha o porquê também eu manter a fralda à noite. E aí vem um ponto que eu acho que é o que pega muitas mamães, que são os escapes. Eu sei que é uma parte muito trabalhosa, porque às vezes os escapes, o que eu digo os escapes? É o bebê fazer ali o xixi na calcinha, é o bebê fazer o cocô na calcinha. Não deu tempo, o cérebro dele não funcionou ali rápido, de que, nossa, eu tenho que ir pro banheiro, fez na calcinha. Normal, gente, o bebê está passando por um processo de aprendizado. É um processo que o cérebro dele está se habituando a fazer o xixi e o cocô em um outro local, porque desde quando nasceu ele fazendo a fralda. E aí agora ele está se habituando a fazer em outro local. Então isso leva um tempo, isso é um processo, e é normal acontecer os escapes. E às vezes acontece 2, 3 vezes no dia, às vezes tem dias que não acontece em momento nenhum. Hoje, que ela já tá com 2 anos e 5 meses, já até me perdi, viu, gente? 2 anos e 5 meses, já não acontece, já praticamente não acontece escape. Nem de manhã, ou nem durante o dia, nem durante a noite. Mas no início acontecia bastante. Então, tanto que eu comprei um monte de calcinha para ela, porque eu disse, eu já vou ficar preparada. Aí, com um monte de calcinha, eu sempre tô renovando aí as calcinhas dela, porque realmente nessa primeira fase, assim, pelo menos aqui em casa, eu uso bastante. Qualquer escapezinho, gotinha que caiu, às vezes ela começou a fazer e segurou e correu pro banheiro, mas deu aquela molhadinha na calcinha, eu pego, troco a calcinha. Então eu tenho bastante calcinhas aí, mães de menina, eu deixo a dica pra vocês, e eu acho que de menino também, né, porque não é legal deixar a criança ali com a cuequinha ou a calcinha ali com molhadinha, né, de xixi. Então a dica que eu dou pra vocês nesse primeiro momento é compre aí uma quantidade, né, que dê pra você e fazendo a manutenção no dia a dia de lavar, secar, lavar e secar, e você conseguindo fazer o uso das calcinhas ou das cuecas. Então, gente, se eu for contar, desde quando a Elisa começou a dar os primeiros sinais de que ela não queria mais usar fralda, que foi ali na faixa de 1 ano e 8 meses, até 2 anos e 3 meses, que foi quando ela desfraldou da noite, contem aí. Quantos meses foi que durou esse processo de desfraude de Elisa? Então, assim, não é um processo que acontece de um dia para o outro. E não significa que
esse tempo que ela levou pro desfraude vai ser para outra criança, gente. Meu primeiro filho mesmo, o desfraude foi muito rápido. Eu particularmente achei muito mais fácil fazer o desfraude do menino do que das meninas. Eu não sei se isso tem diferença, mas assim, uma percepção minha mesmo aqui de casa, da experiência daqui de casa, eu achei mais fácil fazer com o menino do que com as meninas. Mas assim, em cada um deles o processo foi diferente. E aí eu quero encerrar esse vídeo dando uma dica para vocês assim de coração, uma dica de mãe, gente. Por favor, não comparem os seus filhos, principalmente em relação a esse processo de desfraude. E eu digo isso para vocês por experiência própria, porque eu cometi esse erro. Na minha segunda filha, eu comparei demais com o meu primeiro filho. Eu tive um processo de desfraude com o meu primeiro filho, gente, que foi muito prático e rápido. Ele arrancava a fralda, ele mirava o piu-piu no vaso e fazia o xixi. Para ele era super divertido, gente. Então, assim, foi natural para ele. Foi muito divertido, foi muito cedo. Meu primeiro filho, ele desfraudou com 1 ano e 6 meses, gente. 1 ano e 6 meses. Foi muito cedo. Mas era super divertido para ele. E foi muito natural. Quando eu tive a minha segunda filha, né, na minha segunda experiência, eu pensei, não, o desfraude vai seguir ali a mesma linha que o primeiro, né? E, gente, foi completamente diferente. Não estava no tempo dela, eu forçava, eu deixava ela sem fralda. Tudo isso que eu tô dizendo aqui pra vocês, gente, são dicas que eu aprendi assim, com a minha experiência, com os meus erros, de verdade. Porque, às vezes, eu não botava fralda, ela pedia pra eu botar e eu dizia que eu não ia botar. Eu nunca fui assim, de reclamar com ela, sério, porque ela fez o xixi na calcinha, sabe? Porque ela fez o xixi fora. Em relação a isso, eu sempre tive paciência. Mas eu achava que se eu botasse a fralda nela, eu ia estar retrocedendo. E aí, com o tempo, depois de um tempo passado, assim, foi que eu percebi que eu estava criando traumas nela em relação a esse processo de desfraude. Então, o desfraude da minha segunda filha, eu considero traumático para mim e para ela, porque demorou muito, gente, muito mesmo, assim, demorou no meu ponto de vista, né? Mas, assim, foi o tempo dela. E foi todo um processo de idas e vindas, de botar fralda ou não botar fralda, de passar uma semana com fralda, uma semana sem fralda. Então, assim, foi uma loucura. E aí, depois dessa minha segunda experiência, eu disse, não, os próximos filhos eu vou fazer diferente, eu vou esperar o tempo deles, eu vou esperar o sinal, eu vou colocando em prática tudo isso que eu tô contando pra vocês aqui agora. Então, assim, por favor, não comparem os seus filhos. A gente hoje tem acesso a muita informação, a gente tem acesso às experiências de outras mamães, como vocês estão assistindo aqui esse vídeo. Então, assim, não comparem o seu filho com o de uma pessoa que você vê na rede social ou de uma pessoa próxima para você. E também não caia na pilha da fala das pessoas. Porque muitas vezes na minha segunda filha eu ouvia dos avós, eu ouvia de pessoas próximas assim, nossa, Diana, mas não tá na hora de tirar a fralda dessa criança, não? Por quê? Porque a mãe que é cobrada, né, gente? Todo mundo cobra da mãe, porque as pessoas acham que a criança tem que fazer na hora que as pessoas querem e cobram da mãe. Então, assim, eu ouvia muito isso e eu caía nessa pilha, viu, gente? Eu caía nessa pilha, eu ficava ali nervosa, não, porque realmente, porque já tá tarde, porque ela já tá grande, não sei o quê. E eu ficava assim, caindo nessa pilha das pessoas, nessa cobrança das pessoas que já tava na hora de ela desfraldar. Então, de coração, 2 dicas que eu dou pra vocês é isso. Não comparem e não caiam na pilha das pessoas. Então é isso, gente. Eu não gosto que esses vídeos fiquem muito longos, porque eu acho que fica muito maçante de assistir. Mas eu espero que eu tenha conseguido resumir um pouco aí pra vocês e compartilhar um pouco da minha experiência e compartilhar um pouco aqui das dicas e das coisas que eu apliquei aqui em casa, que deram certo e que pode dar certo por aí também, tá certo? Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários uma sugestão de tema para o nosso Papo de Mãe, tá? O nosso próximo tema possivelmente vai ser desmame, porque já me pediram por aqui. Então, se vocês tiverem mais sugestões, deixem aqui nos comentários também, tá certo? Se você gostou desse like, ou se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você é novo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Beijo grande pra vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.